Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. E hoje, um boa noite especial e parabenizando o nosso querido Mazzaropi, porque hoje é o dia dele, hoje é 1º de abril, é o dia da mentira. E ele é a personificação da mentira, do engodo, do distrato, não é? Então hoje, em homenagem a ele, que é o dia dele, o dia da mentira, não vamos mais chamá-lo de Mazzaropi hoje, será Pinóquio. Vai. Bom, o Tony, como sempre, né? Fazendo seus agradecimentos, e gostei. Hoje é o dia dele? Importante, hoje é o dia da mentira, né? E Nova Friburgo nós vivemos realmente nessas mentiras que nós estamos vendo aí diariamente e não podemos acreditar em mais nada, em mais ninguém, em poder nenhum, porque realmente está uma bagunça generalizada Nova Friburgo. Nós não gostaríamos de vir aqui fazer esse programa, esse longo desses 10 anos e ter que trazer essas coisas que são deprimentes e que depõem contra o município. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a vir aqui e trazer a verdade. Amanhã, se tiver uma coisa boa, nós viemos aqui com todo carinho mostrar a coisa boa. Mas, infelizmente, nós não estamos conseguindo trazer nada de coisa boa para mostrar ao nosso povo friburguense. Ô, Tony, eu posso fazer uma previsão aqui? Pois não, perfeito. Uma notícia boa e alvissareira e que ia trazer uma alegria à população de Nova Friburgo, talvez viesse através do Ministério Público Estadual Federal, né? Não é? Será que nós vamos ter o prazer de dar essa boa notícia? Eu costumo dizer que a esperança é a última que morre. Ela morre também, mas é a última. E eu tenho esperança que alguma coisa irá acontecer. Quando eu digo que alguma coisa irá acontecer, eu tenho esperança não só em Nova Friburgo, no Brasil. Porque tem que acontecer alguma coisa no Brasil. Nós não podemos ficar nessa situação e não podemos ter de novo esse PT aí, porque senão vamos virar Cuba, Venezuela e outros países comunistas. Tenho certeza disso. Eu quero que o Tony, por gentileza, Tony, me apresente os nossos amigos que estão aqui, que eu quero agradecer de coração, que vieram a Nova Friburgo e tiveram essa consideração comigo, com o programa, com o Tony, de vir aqui hoje assistir o nosso programa ao vivo. Quero agradecer os meus amigos e o Tony vai fazer esse agradecimento pelo programa. Friburguenses, hoje nós temos a satisfação de ter aqui na plateia, né, amigos nossos que representam a Caixa Beneficente dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, aqui na figura do Ronaldo, que é o assessor, o homem de confiança do nosso coronel Pedro Chavarri. E temos aqui o assessor de imprensa, que é o meu querido Vanderlei, e o Jorge, que é aquele homem que joga nas 11, Jorge Stevens. Então é um prazer tê-los aqui conosco e agradeço desde já e levem lá o nosso querido Pedro Chavarri, os nossos sinceros agradecimentos mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês e o programa Em Defesa do Consumidor, a ABAC, está à disposição de vocês todos aí para a associação, enfim, para todo mundo que precisar dos nossos trabalhos e das nossas colaborações. Muito obrigado aí por tudo. Bom,
Eu vou começar o programa hoje falando sobre os absurdos de Nova Friburgo. Infelizmente, nós temos que trazer essas matérias. Por exemplo, os moradores de Amparo protestaram e comemoraram pelo aniversário de 1 ano da paralisação das obras do posto de saúde. E até hoje não foram concluídas. Obras que deveriam ser concluídas em 15 de março de 2013. Até hoje não concluíram as obras do posto de saúde de Amparo. Aí as pessoas podem perguntar, quem não conhece Friburgo e quem não conhece Amparo. Tem outro posto de saúde lá? Não, só tem esse. São 30 quilômetros até o hospital. Até o hospital 30 quilômetros, que não tem nenhum, porque a obra foi paralisada em 15 de março de 2013 e até hoje não recomeçaram, não fizeram nada. É uma vergonha, é esse governo que está aí, é esse poder legislativo que está aí, e é esses poderes constituídos que têm a obrigação de fiscalizar, que não estão nem aí e que não fiscalizam nada. Porque se houvesse fiscalização, eu acredito que tal coisa não aconteceria. Mas, Nildo, Pois não, doutora? se eles concluírem a obra, o bolso para de encher. Realmente a senhora tem razão. Tem um detalhe nessa história. O detalhe é que tudo com relação à saúde, 90% é SUS. 90% é tudo dinheiro do SUS, isso é dinheiro federal. Então não adianta só culpar a Mazela, porque eles são incompetentes para isso. E esse talvez vá fazer o 2º aniversário, sem ser concluída essa obra. O fato, o Nildo e Tabata, é que o Sargento Garcia, para dar uma satisfação que agora, que é o novo secretário de saúde, ele encheu o gabinete dele de plantas baixas. Eu não sabia que, além de médico, ele era engenheiro, arquiteto, não é? Então, infelizmente, não se vê luz no fim desse túnel, Nildo. Infelizmente. Outro assunto importante são os abusos que obstruem o trânsito friburguense. Por exemplo, o fechamento parcial da Avenida Nossa Senhora de Fátima no centro da cidade. Ali, no centro da cidade, eles fecharam a Avenida Nossa Senhora de Fátima com jardineiras, cancela e tem até um bazar ali na esquina impedindo a circulação de veículos, que é um grande abuso e uma falta de respeito com a nossa população. É ali, gente, na Avenida Alberto Browne. Mas o hotel te quer favorecendo o hotel que está ali. Aí, tem cancelinha do hotel também, tem né? uma cancelinha do hotel também que fecharam. O hotel não pode ser dono de próprio municipal. É cláusula pétrea da Constituição, direito de Perfeito. De ir e vir. De ir e vir, então lógico. aqui, o que precisa é de coragem, chega lá, arrebenta aquilo e dane-se. Quando acordar não tem mais nada. Será que ali naquela redondeza tem alguém que tem maior poder que os poderes executivo, legislativo e judiciário? Será? Porque aquilo ali está há anos, Tony. A não ser que seja o Ninguém poder toma do Dindim, né, providência. Pedro? O poder do Eu não Dindim, sei né? qual é o poder, mas existe ali um poder do superior ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. É impossível que não tenha esse poder, porque senão aquilo ali não estaria fechado esse tempo todo. Pelo amor de Deus. Em 1997, aqueles 2 desastrosos anos da administração Heródoto Ben de Mello, que quebrou a prefeitura, que acabou com... Ele não tinha fechado a Ariosto Ben de Mello, a 16 de maio, chega a 16 de maio. Fechou. Botou guarita, botou tudo. 00:01, no dia 1º de janeiro de 97, eu e Paulo Gomes fomos lá e derrubamos aquilo tudo. Nós já éramos governo, gente. Não tem que ter exclusividade para beneficiar, e ainda mais que aqueles edifícios foram construídos por quem? Por Heródoto Ben de Mello. Pela Sotec, pela antiga roubar Sotec. a rua para ter garagem. Isso é brincadeira, gente. Tanto que ele mudou até o nome da rua, né? Não, mas o irmão era uma excelente pessoa. Aqui não tinha nem comparação entre o Ariosto e o morto-vivo, né? Está aí morto-vivo. Né? Um outro fato importantíssimo. Nós conhecemos ali a Avenida Galdino do Vale e tem ali o Largo do Encontro. Na Avenida Galdino do Vale. É isso. Né? É isso. Largo do Encontro. E o retrato do abandono, que aquilo ali está há 6 meses ameaçando desabar, o solo já cedeu, vai cair aquela mureta toda para dentro do rio e 6 meses está ali sem solução. Qual é a causa? Águas de Nova Friburgo. Águas de Nova Friburgo. Fez aquela escavação ali por baixo para quê, Nildo? Para fazer a ancoragem de quê? Dos troncos coletores. Exatamente. Cadê? Ela que tem que recuperar aquilo. Está 6 meses É ela que tem que toma recuperar. providência. Gente. Cadê a secretária, que é a vice-prefeita dos serviços concedidos friburguenses? O que faz ali?
É só papagaio de pirata? A Grace virou papagaio de pirata? Se atenham às coisas antes que aconteça o pior, gente. Ali é o encontro dos dois rios. Se aquilo descer, vai formar um dique. Não vem nada, né, Leandro? Nada, nada. Por exemplo, você vê agora o problema das professoras, dos professores de Nova Friburgo, estão parados esse tempo todo. A prefeitura foi e fez um desconto, eu estou até com um contra-cheque aqui de uma professora, Eu sei. que aí mostra aqui o desconto que foi feito, e a Justiça do Trabalho já mandou não fazer desconto nenhum. O que foi descontado está aqui, ó. Querem descontar um ponto, né? Desconto de falta. Não, já Absurdo, receberam o contra-cheque com desconto, está aqui, ó. Aqui, ó. Covardia, R$296, está aqui, ó. Então, Isso é um o direito Tribunal Regional do Trabalho já mandou devolver esse dinheiro, já. Já julgou a greve legal e já determinou que a prefeitura sente para fazer um acordo com o CEP, porque o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o CEP é um órgão que pode questionar essa greve. Então, não o sindicato dos funcionários. Porque ele acha que quem tem que escolher o sindicato é ele, porque ele manda. Porque ele prefeito de Nova Friburgo. Ele quer fazer acordo porque ele acha que interessa a ele. Eu conheço a natureza desse presidente. Ô, Tony, ele antes era guerreiro, agora ele está usando o sobrenome de Azevedo. Ô, Tony, nós vamos encontrar com ele pelas ruas de Friburgo. Eu ontem, quando consegui esses 2 contra-cheques aqui, eu virei para as 2 professoras que estiveram lá no escritório e eu falei para elas o seguinte: o prefeito tem que entender que ele está prefeito e elas são professoras. Daqui a 20, 25 anos, quando elas se aposentarem, elas continuarão sendo professoras. E o senhor um dia foi prefeito. É uma diferença entre estar sendo alguma coisa e ser alguma coisa. Elas são professoras. O senhor está prefeito. Bom, são essas coisas que acontecem em Nova Friburgo. E aí as pessoas ficam zangadas, dizem que só vem para cá com o programa, que só vem mostrar coisa ruim, mas não tem coisa boa para mostrar. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa 2523-9705. Agora, o carnaval passou, aconteceu as coisas todas no carnaval que teriam que acontecer e que nós todos sabíamos. Foi um sucesso, que os banheiros químicos iam ser alugados de parente deles, que as barracas iam ser alugadas para os barraqueiros sem licitação, tudo por fora, que ninguém ia pagar no banco, não sei o quê. Tudo isso a gente já sabia. A firma de Casimiro de Abreu fazia um tratamento químico. Só quem não sabia disso era a Câmara dos Vereadores, eram os poderes constituídos. Agora, novamente as barracas foram da tendas, né? Aí, depois de muitas denúncias dos barraqueiros, a partir de repetidas denúncias feitas pelos barraqueiros, que trabalharam durante o carnaval e também no final de semana seguinte, que foi quando foi promovido aquele baile da ressaca. Exatamente. Perfeito? Na denúncia relatam que os pagamentos foram efetuados em espécie e pessoalmente. Quer dizer, quanto custa a barraca? 3 mil, me dá 3 mil aqui, bota no bolso. Exatamente. Foram pagos assim, denúncia dos barraqueiros. Qualquer pagamento, minha gente, efetuado aos órgãos executivos, legislativos e judiciários, de acordo com a legislação, só podem ser efetuados através de boleto bancário. Alguém terá que se explicar. Será que no decorrer das apurações os fatos serão abafados pela maioria dos vereadores a favor do governo? Mesmo que a aprovação do requerimento de informação tenha sido aprovado por unanimidade. Nós já vimos esse filme. Um vereador apresentou um requerimento de informação, pedindo informação sobre esses fatos todos que eu acabei de narrar. Foi aprovado por unanimidade. Lógico, naquele momento, todo mundo quer aparecer e todo mundo aprova por unanimidade. Agora, pergunto eu, para os vereadores, na apuração disso, os senhores que hoje são situação, vão manter essa aprovação dos senhores para apurar esses fatos e esses fatos vir à tona e ficar provado e ser responsabilizado quem cometeu esses crimes? Será? Eu já vi esse filme diversas vezes.
em diversos lugares e principalmente em Nova Friburgo. Vou continuar aguardando, porque eu costumo dizer, a esperança é a última que morre. Ela morre também, mas é a última. Mas não tenho lá as minhas confianças, porque na hora de votar para aparecer é uma coisa, na hora de votar para contrariar o companheiro, a coisa muda de figura, porque outras coisas falam mais alto por aí. Concorda, Tony, doutor Otávio? Perfeito. Outras Com coisas certeza. falam mais alto. Bom, E eles então, não se iludam não, hein? Porque tá achando aí que tanto o estadual quanto o federal estão quietinhos, não se iludam não, hein? Tem gato na tuba aí, hein? então, são essas coisas todas que acontecem em Nova Friburgo e que a gente tem que trazer os nossos telespectadores, o povo friburguense, manter essa gente toda informada. Esse é o nosso trabalho. Nós fazemos esse trabalho é nosso. A gente vem aqui toda terça-feira fazer esse programa com o maior carinho, com a maior presteza, com a maior satisfação, para manter o povo friburguense informado. Não é por mais nada. Aqui ninguém ganha dinheiro para fazer nada, aqui ninguém tem... Pelo contrário, nós temos despesas para poder fazer esse trabalho aqui. E temos a consideração, temos o carinho, temos o amor da TV Fox, através do Jário Caleb, da sua esposa Carminha, que tem esse carinho com o povo friburguense, tem esse carinho conosco, de toda terça-feira estarem aqui nos colocando no ar, para que nós possamos conversar com o povo friburguense e manter esse povo informado. Por exemplo, os ônibus da empresa 1001, que fazem a linha Cachoeiras Nova Friburgo, é uma pouca vergonha. É um desrespeito total com os usuários. No interior do veículo, os passageiros estão tendo a necessidade de abrir um guarda-chuva para chegar no final da viagem enxutos, pois os aparelhos de ar refrigerado fazem chover dentro dos veículos. Oh. É verdade. É Splinter. É o Splinter. Você que Somando a isso, o estado de conservação dos veículos também são da pior qualidade. E a passagem, como todos nós sabemos, é bem cara. Acho que está 8 e pouco, quase 9 É reais. verdade. No dia 26 de março próximo passado, um amigo nosso, ao viajar de Cachoeiras para Nova Friburgo, foi obrigado a abrir o seu guarda-chuva para se proteger. Um passageiro que se encontrava no veículo fez a foto e enviou para a coluna do jornal A Voz da Serra, dos leitores do jornal, que foi publicado no dia 28 de março, agora de 2014, e está lá. O interior do ônibus, um rapaz que é meu amigo, eu não vou dizer o nome dele, porque ele é funcionário e eu não quero vir amanhã que ele seja perseguido ou que aconteça alguma coisa com ele, mas é meu amigo e está ele lá na foto, o guarda-chuva aberto, e está no jornal público. Essa imagem está no jornal A Voz da Serra do dia 28. Na coluna de cartas ao leitor do jornal, está lá. E botaram... Falar nisso, ela perdeu Então, você está sabendo que ela perdeu, ela já não é mais o diário, que não seria o diário, mas não é mais o... Já mudou o diário. Sabia. Então são essas situações, minha gente, que a gente encara. Eu quero aproveitar, agradecer o jornalista José Duarte pela consideração, pelo carinho que teve conosco, que ele teve aqui a semana passada nas comemorações dos 10 anos do Programa em Defesa do Consumidor e colocou no jornal de hoje, com a foto das comemorações. José Eduardo, muito obrigado por esse carinho, por essa gentileza que você teve aqui comigo e com o Programa em Defesa do Consumidor. Muito obrigado. Bom, eu quero convocar o povo friburguense para que não deixem, na sexta-feira, dia 4 de abril, às 17 horas, comparecer à Praça Demerval Barbosa Moreira, para o terceiro ato em defesa da educação. As mães e a luta de todos nós. Vamos, na sexta-feira, dia 4, às 17 horas, encher a Praça Demerval Barbosa Moreira. Vamos apoiar as mães, as professores, apoiar a educação de Nova Friburgo. Esse vai ser o terceiro ato, e esse terceiro ato nós temos que realmente mostrar a força do professor brasileiro. Porque, minha gente, o gari faz falta. Nós vimos agora na greve do Rio de Janeiro. Mas nós somos todos educados por quê? Nós temos instrução por quê?
Porque nós temos o professor. Sem o professor, ninguém teria educação. O presidente da República não chegava onde chegou, os juízes não chegavam onde chegaram, os desembargadores e assim sucessivamente. Nós temos que agradecer tudo isso ao professor. E o professor é tratado dessa maneira. Quando eu falo de Nova Friburgo, porque nós vivemos em Nova Friburgo, mas o professor é tratado dessa maneira no Brasil todo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo. Ninguém tem consideração para o professor. E vive toda essa classe maravilhosa, abandonada, sacrificada. E eu não posso dizer um outro nome aqui porque eu estou no ar, eu não estou após as 22 horas, senão, com toda franqueza, eu gostaria de dizer. Mas vamos aí, vamos na sexta-feira, dia 4 de abril, às 17 horas, todo mundo na Praça Demerval Barbosa Moreira, e vamos lá para esse terceiro ato em defesa da educação. Oniedo, você sabe quanto que é o piso de um professor do Estado com 25 anos de magistério? Não. R$ 1.900. É loucura isso. É loucura. Bom, agora, eu vou trazer uma matéria aqui no programa. Não é uma matéria boa, né? Não é essa matéria eu já trouxe no programa. Mas agora, como essa matéria, ela teve uma divulgação muito grande, ela foi parar na internet, o mundo todo tomou conhecimento disso. Infelizmente, é uma matéria triste, é uma matéria que deixou Nova Friburgo entristecido, deixou Nova Friburgo moralmente acabada, mas que rodou a internet, está rodando ainda na internet, é só a gente entrar na internet e ver. E essa matéria, depois que chegou na internet, chegou no mundo todo, mas também foi parar lá no CQC, custe o que custar. E os senhores vão ver, que coisa triste. Que coisa no triste. quarto lugar do top 5. Olha, uma cidadã, ela fica muito indignada. Tá empolgada, né? Eu não sei se ela é tarada, mas ela fica tão indignada em Nova Friburgo, que ela pega a chinela e dá na bunda do prefeito. Essas velhas. Vai. O que tá acontecendo? A audiência pública aconteceu na última quinta-feira, mas só foi parar hoje nas redes sociais. O prefeito Rogério Cabral discutia a revitalização de 2 distritos da cidade. Revoltada, a senhora com a camisa do Botafogo dá diversas chineladas no político. Ela ainda faz gracinhas antes de acertar o prefeito com um chute no traseiro. Esse mundo tá perdido. A senhora com a camisa do Botafogo, você viu que o locutor foi preciso. Tô tão feliz. Camisa Pode ser 10, parente minha, tô com um acertou pouco de o vergonha. traseiro do Rogério Cabral. Gente, uma véia bolina, a outra chuta o traseiro. Que mundo é esse? Então, senhores viram, uma matéria que dá até para rir, mas é desmoralizante, né? Esse é o termo, desmoralizante, essa matéria que nós acabamos de ver. E isso aí está rodando pela internet, está rodando pelo mundo todo. Quer dizer, tem um prefeito, onde não tem não tem uma segurança, não tem nada. Eu não sei o que esse homem pensa da vida. Será que ele ainda não colocou dentro dele que ele é a autoridade máxima de Nova Friburgo? Ele é a autoridade máxima de Nova Friburgo. É aquela história. Quem não se dá o respeito, acontece o que aconteceu. E cadê a segurança desse homem? Não tem? Como ele levou chinelada na bunda, ele podia ter levado um tiro na cabeça. Ele poderia ter sofrido um outro tipo de atentado. Isso, de qualquer maneira, essa chinelada, para mim, é um atentado. Não é brincadeira. Que não se pode brincar com uma autoridade máxima de um município ou de qualquer lugar que seja. E aí, cadê a segurança desse homem? Mas ela não achou que era autoridade máxima, não. Tanto é que comeu ele no cacete. E assim ele não pode mais andar pelas ruas de Friburgo. Porque perdeu o respeito. Incompetente. Aqui, um sujeito que não tem sensibilidade com o professor, porque o professor é a extensão da educação da casa. Ele forma nossas crianças, como você muito bem falou. Sem eles são a estrutura da formação. Então, friburguense, um sujeito que, não estudou, semi-analfabeto, se jogar um livro nele, cai morto, ou tem um infarto.
Como é que vai se sensibilizar com isso, gente? Os interesses deles são outros. E que não vai demorar muito a vir à tona. Não tem a mínima competência para nada. Nós falamos isso aqui um ano atrás, lembra? Verdade, Lembra? verdade. Você trouxe o programa de governo dele. E tudo isso aí, ó, alicerçado pelo PMDB aí da Grace, da vice-prefeita, que é a secretária de ela acumula. Ela é a secretária de serviços concedidos. Uma chuvinha de nada, de final de tarde hoje, de outono, a praça encheu. A drenagem, a microdrenagem do centro do município não funciona. E é só falácia. E assim vai, friburguense. Ô, Tony Bom, e Nildo, eu não sei se doutora vocês Tabata. prestaram atenção, mas o vídeo é uma reportagem do Brasil Urgente, passou no programa do Datena. Entendeu? E quem tem acesso às redes sociais do Facebook tem uma chavezinha do prefeito no colo da dama cega, aquela dama cega que representa o STF lá em Brasília, né? Aqui é sentada, ele sentado, E ela com a batendo. calça abaixada e ela dando a chinelada nele para resolver. Poxa, não é a imagem dele que está sendo denegrida, infelizmente, é a imagem de Nova Friburgo e da população de Nova Friburgo, infelizmente. Califórnia encheu, tá vendo? Bom, Pede a matéria. eu quero agradecer a participação no programa do senhor Ronaldo, lá de Conselheiro Paulino, e ele colocou aqui, parabéns pelo programa. Niedo, que coisa triste essa cena patética do prefeito. Friburgo, ao invés de ser falado por coisas boas, está servindo de chacotas. Parabéns pelo programa. Seu Rogério do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. O Rio do Califórnia hoje encheu, chegando a quase invadir as casas. Será que esses governantes vão esperar o outro verão para acontecer outras tragédias? Seu Rogério, acredito que não, mas dentro do que o senhor colocou aqui, eu vou pedir à nossa técnica que coloque a nossa matéria dessa semana para... O Tony vai mostrar esses acontecimentos. É lá onde o senhor mora, seu Rogério. Por gentileza. Quarta-feira mesmo, da semana passada. Perfeito, perfeito. Friburguenses, essas matérias que os senhores vão assistir, elas espelham tudo que nós da BAC vemos alertando, denunciando, para ver se esse governo tem um cadinho de humildade, se eles passam a ver por outros olhos e tentem aproveitar essa enxurrada de investimentos do governo federal no município e realmente realinhe Nova Friburgo. Nós temos insistido muito no Bengalas e seus afluentes, porque virão muitas outras matérias sobre tudo isso, porque é a única calha. Nós somos vulneráveis à água e a desbarrancamentos. Então, o Bengalas tinha que ser tratado a TOD. O que não pode é o que os senhores vão ver nessa matéria. Bom, amigos, estamos aqui no canto do Riacho, mais outro crime ambiental, na calha do Córrego Dantas. O rio hoje não tem de caixa, não tem 4 metros de caixa, está extremamente assoreado e não existe bota fora. Acho que o bota fora é aqui. Olha a pilha de material, conforme os senhores estão vendo aí nas imagens. A quantidade de material que, se numa chuva pesada, isso vai escorrer tudo para dentro do rio. E isso é areia, gente. Eles diminuíram a caixa do rio. A lâmina d'água ali não dá 15 centímetros. Nós vamos capturar mais umas imagens para baixo. E os senhores podem observar, Roberto, roda para a sua direita e mostra lá o corte naquele barranco, você vê que está com marca de dente de máquina, tá vendo? Uma movimentação de terra ali estranha, né? E o INEA continua inócuo, a Secretaria do Meio Ambiente também. E esse é o descaso. Continua imperando e colocando os friburguenses em risco. Isso aqui é inadmissível, friburguenses. Isto aqui é inadmissível. Isso é outro crime. Além de ser ambiental,
É um crime contra o erário, porque para fazer uma pilha de material desse aí, isso foram meses e meses de horas de máquina paga pelo Estado com verbas federais. Olha o absurdo aí, ó. Roberto, vê se você pega o rio. Está correndo preso, com pouca velocidade. E esse, senhores, é o Córrego Dantas, o trecho aqui do canto do riacho. Essa imagem mostra a irresponsabilidade do INEA com a anuência da Secretaria de Meio Ambiente do município. Eles literalmente estão aterrando as margens do rio. Os senhores vão observar aqui a lâmina d'água. Aqui não tem 2 centímetros de lâmina d'água. Não fizeram a retificação na curva, não colocaram, não aliviaram lá a pressão que aquela curva lá acima, Roberto, onde está o poste lá faz, lá acima onde está o poste faz. Eu gostaria de ver o sabe-tudo aí desse tal de secretário, esse Mink, esse louco, que só fala em milhões e milhares de reais em Nova Friburgo, que ia transformar lá em cima o Córrego Dantas, o trecho de cima lá do Córrego Dantas, porque este aqui é o Córrego Dantas ainda. Nós estamos no trecho aqui para entrar no Califórnia. Nós estamos na ponte aqui que é limítrofe entre o canto do riacho e o Califórnia. E é isso aí, ó, o absurdo é esse. Eu queria ver esse pomposo Mink, esse sujeito que também é um louco, não sei como é que esse cara sobrevive de governo em governo, e vem falar em milhões, vem falar em parque fluvial, vem falar numa série de situações, e é isso aí, ó. Quantos milhares e milhões de reais não foram gastos em hora de máquina aqui para se encontrar isso desse jeito? Mas esse é o jeito do Mazzaropi, é o lavar de mãos. Amanhã, senhores, ele vai colocar culpa no Estado. Ah, aquilo era de responsabilidade do Estado. Agora aqui, isso aqui é o município de Nova Friburgo. Isso aqui não é o Estado. Isso aqui não é o Estado. Isso aqui é o município de Nova Friburgo. E é isso. Tá aí, ó. Fica aí pro seu Mink. Essa secretária incompetente pra burra, secretária não, essa daí que está na gestão do INEA aí, essa senhora é uma louca, tá aí, não vê nada disso. Aqui, olha o nível de assoreamento. Nós estamos a jusante da ponte. Olha o nível de assoreamento. Roberto, mostra lá. Continua aquela velha máxima, né? Não tem foice e roçadeira, né? Esse secretário aí, que entende muito de madeira aí, esse subprefeito, sei lá agora como é que é o nome, porque não mudou nada. Não se melhorou a gestão da máquina pública, né? Também com um homem que não dá exemplos, né? Não é um homem de exemplos, é um homem totalmente despreparado. O quadro é esse aí, ó. Olha o nível de assoreamento. Senhores, isso vai se transformar numa várzea num período de chuva forte. E quando soltar, vai soltar com velocidade, vai arrebentar a parte baixa todinha lá do trecho do Califórnia até o Tio Dongo. Essa é a irresponsabilidade e a mentira que o governo municipal coloca nas televisões abertas. Mas isso aqui, ó, tá aí, ó. Esse é o jeito do Mazzaropi ter atenção e amor a seu povo. É isso aí, ó. Os senhores observem aí a lâmina d'água aqui do Córrego Dantas. A margem que quase não existe. Nós estamos aqui sobre o piso, sobre um asfalto muito mal feito aqui, antigo. E os senhores observem o nível de assoreamento. E todo aquele material lá para cima, que se der uma chuva pesada, ele vai verter para dentro do rio e vai ser carreado pela vazão. E é por isso que isso está assoreado desse jeito. Então, cadê aí esses milhões do INEA? Cadê essa gestão aí desse secretário estadual, esse louco, desse Mink? Esse sujeito é um louco. Esse sujeito é um caso até para Freud. E aí? E agora? Nós tomamos um susto aqui nesse trecho do rio. Eu descobri a origem do Sargento Garcia. Eu descobri a origem, está explicado. Tá muito bem explicado agora. Isso é brincadeira lá. Meu Deus do céu.
Incompetência dupla. Bom, friburguenses, o que adianta se fazer aquela contenção de margem em Y no trecho lá de dentro do Córrego Dantas, abaixo ali da primeira ponte, abaixo ali do antigo frigorífico e matadouro da família Cantelmo, se aquela água vai toda verter com a velocidade danada para aqui. E, Roberto, vê se você pega o sentido do rio e mostra como é que está vulnerável aquele trecho de rua ali. Essa água vai sair toda para fora aqui. E aí vem um imbecil desse, esse tal de mim, que esse louco, junto com essa mulher aí, que deve ter sido ele que colocou essa mulher aí no INEA. E é isso. O friburguês continua em risco. E só falam em milhões de reais. Muito mal empregados. Ou o destino que foi dado a isso, será que um dia nós vamos descobrir? Porque nós não vemos nada. Vamos pegar aqui já a descida do rio, desse trecho aqui já perto do Tio Dongo. Como é que o Córrego Dantas, por descaso e por falta de alinhamento e desassoreamento de seu leito, alinhamento de suas margens e desassoreamento de seu leito, ele vai serpenteando. E ali é outro ponto vulnerável. A água sai e vai bater lá no Tio Dongo. E nós vamos mostrar lá aonde ele deságua no Bengalas, que sai a quase 90 graus. Por isso que o Prado, quando se tem vazões aqui significativas, bastante volume de água, tamponam todas as galerias de lá, porque não saem a 45 graus em relação à vazão do Bengalas. É isso, friburguenses. Essa é a boa prática em engenharia do governo do estado, com o governo municipal e a sua equipe técnica, que não existe. São homens useiros e viseiros de fechar os olhos aos malfeitos. Parece que Friburgo está se transformando, sabe em quê? Numa fábrica de calamidades, numa companhia, porque o que interessa é isso. O friburguense não tem mais o orgulho de ser friburguense, e esses imbecis que se encontram aí no executivo só vivem de pires na mão e falando da coitadinha Nova Friburgo, da cidade que sofreu a maior tragédia climática da história do Brasil e a 7ª do mundo. Então, friburguenses, interessa a eles resolver alguma coisa? Friburgo virou uma fábrica de calamidades, e todas anunciadas. E o governo federal não faltou a Friburgo, mandou dinheiro, e esse coluio aí, ó, e o Pezão ainda quer ganhar uma eleição em Friburgo. Friburguense, é a hora de dar o troco, é agora, hein? Essa é a hora de dar o troco e de expurgar essa gente. Tá aí. Bom, a placa aqui diz Programa de Drenagem Urbana Sustentável do Córrego Dantas. Os senhores telespectadores da BAC viram a distância que o Córrego Dantas nasce lá em cima, em Conquista. Nós mostramos ali o serpentear dele ao longo daquele vale antes de entrar, saindo do Campo do Coelho e se dirigindo ao Arraial São Geraldo. Mostramos o trecho vulnerável lá dentro do Córrego Dantas, aquela curva que não fizeram nada. Mostramos esses trechos agora do Canto do Riacho e do Califórnia. E agora os senhores estão vendo a mentira aí, ó. Valor total da obra, 45 milhões. Comunidade, Solares, Conselheiro Paulino, Jardim Califórnia, Campo do Coelho, São Geraldo, Girassol e Duas Pedras. Município de Nova Friburgo, drenagem urbana e controle de erosão. Eu pergunto aos senhores, os senhores viram alguma coisa? Os senhores viram alguma coisa? Isso era passível de um processo, porque isso é mentira. Parece que nós estamos vivendo um Estado nazista. Porque uma mentira contada 1 milhão de vezes, ou todo mundo que passa aqui vai acreditar nisso, acaba se tornando uma meia-verdade, porque não deixa de ser uma mentira. Agentes participantes, Governo Federal, Ministério da Cidade, Caixa Econômica, Secretaria Estadual, Instituto Estadual do Ambiente. Olha o MINC aí, ó.
Esse homem merece um tratado de psicanálise. Esse homem é totalmente louco. Tá aí, ó. Início da obra, março de 2013. Já tem um ano e praticamente nada. Nem o desassoreamento, nem a contenção de margens, nem a retificação do leito do rio, de sua calha, nem enroncamento de margem no trecho mais vulnerável. É isso. Aí vem outra placa mentirosa, obra de controle de inundação, drenagem e recuperação. Tudo mentira. 209 milhões, friburguenses. Prazo de execução, não tem início nem término, 38 meses. E ali vem outra mentira, consórcio Rio Bengalas, olha lá. E ainda botam a orgulhosa e centenária ponte, que é aquela ponte em arco, a ponte ali dos 50 na avenida, tem o nome de Paulo Azevedo. Eu vou mandar arrancar isso aí, ó. Isso é um absurdo, gente. E os senhores estão vendo a mentira aí. Mostra ali o guarda-corpo da ponte ali, ó. Não tem uma ferragem, rapaz. É bloco assentado em massa de cimento ali. Guarda-corpo da ponte. Isso é um absurdo. Mostra o lixo aí que vai cair dentro do rio aí. Mostra aqui, Roberto. Friburguenses, continuando aqui o queimar de verbas federais por incompetência de empreiteiros que vêm de fora ou que aqui se instalaram. Tá ali, ó, a cabeceira começando a romper aqui da ponte, nesse trecho da antiga linha férrea. O Roberto vai mostrar aí com riqueza de detalhes. Esse é o descaso com Nova Friburgo. Mas a culpa não é só do Estado não, hein? Essa conivência do governo municipal, porque, friburguenses, os senhores têm que ter a consciência que obra pública tem 5 anos de garantia. E se for erro de projeto, é ADES eterno. Ali, ó, já rompendo a cabeceira da ponte. E, ó, e o verão, nunca houve um verão tão seco nos últimos 57 anos, hein? Tá aí, ó, o resultado é esse. É isso. Essa é a forma do Mazzaropi e a sua fantástica, incompetente equipe de governo em pastas importantes. É isso aí, ó. Bom, as imagens agora, nós estamos no trecho do Bengalas, aqui no Prado, aonde nós vamos encerrar a matéria aqui com o Córrego Dantas, aonde ele deságua no Bengalas, porque o Córrego Dantas é um afluente do Bengalas. Vê o descaso e a incompetência e a falta de fiscalização dos governos envolvidos nesse lavar de verba pública em nosso município. Olhem as submargens. Eles cortam barranco, jogam para dentro do rio. Depois o Roberto vai mostrar aqui o nível de assoreamento do Bengalas. O nível de assoreamento. Não adianta alargar a caixa. E olha a quantidade de material depositado dentro do rio. E ali não se acessa mais, hein? Não tem descida para uma máquina, hein? O que vai acontecer com isso? Se vier uma chuva pesada, que as chuvas agora chegaram, ele vai acabar de assorear. E esse material, ele caminha pelo leito do rio. Ele caminha pelo fundo do rio. Cadê o tal do Mink aí, ó, que só fala em projeto? Eu acho que ele tem 3 neurônios só. Porque ele é um homem de vício ilícito, né, notoriamente conhecido no país, deve ter queimado os neurônios todos dele. E ninguém fala nada. Cadê a Secretaria do Ambiente de Nova Friburgo? Cadê aí, ó, esse sujeito de passado duvidoso? Cadê a Secretaria de Obras? Cadê esse prefeito que não impõe nada, não tem coragem nenhuma? Amanhã ele vai dizer que tudo isso aí foi o Estado. Roberto, mostra aqui, vamos mostrar agora aqui o desaguar do Córrego Dantas aqui no Bengalas. Os senhores, esse deságue do Córrego Dantas, ele teria que sair lá no canto, a 45 graus em relação à vazão aqui principal, que é do Bengalas. Roberto, mostra que o Bengalas está vertendo água para dentro do Córrego Dantas. Tá vendo? Hoje, por sorte, tem uma lama esquisita aí, né? Tá dando para ver, né? Então, friburguenses, a indignação que nós da BAC
e que os senhores friburguenses deveriam também assumir, é esse fechar de olhos a tudo isso. São coisas simples, friburguenses. Isso não tem mistério nenhum. Isso não é uma coisa do outro mundo, é uma questão de bom senso. Não precisa ser um expert em hidráulica, não precisa ser um engenheiro de alto nível, não precisa, é bom senso, gente. É gostar dessa terra, é ter amor e carinho. Sabe por quê, friburguenses? O que vai acontecer é que, com todos esses malfeitos, que em vez de trazerem segurança, estão aumentando a insegurança do friburguense, lá na frente, quando nós tivermos pessoas capacitadas na gestão pública, gente séria, gente que possa realmente, que tenha amor por esse povo, não seja um paraquedista como o Mazzaropi, que não sabe nem o que está fazendo ali, vive a gargalhar, e agora deu papaiá pelas ruas, pelos distritos. É isso. Vai se levar umas 3 décadas para reordenar Nova Friburgo, pelo descaso e a incompetência. Então, já começa o temporal que arriou hoje no Rio de Janeiro, na madrugada, já está chegando a Friburgo. Olha lá o maciço da Caledônia. Olha lá, a Catarina lá atrás, ó. É isso, friburguenses, eles brincam com a gente. Por quê? Porque não temos sentado à frente do Executivo Municipal um homem que tenha o mínimo de preparo e coragem para administrar. Não, ele é um fantoche do governo estadual. Conforme mostramos aí, friburguenses, é esse jeito, porque já se tornou corriqueiro nós falarmos de descaso, de incompetência, de falta de zelo, de desamor à Nova Friburgo. Esse que se diz prefeito, que hoje apanha pelas ruas do município, um homem que não tem o amor, o carinho, o respeito de seu povo, um homem que anda cheio de seguranças, né? Parece mais um gangster, porque um verdadeiro homem público, aquele que é forjado no aço da credibilidade, sempre que resgata as suas promessas de campanha, um verdadeiro homem público, esse é amado por seu povo. Como nós, ao longo da história política administrativa do município, temos vários bons nomes aí. E esse é um desastre. Então, friburguenses, sem querer causar alarme, sem ser alarmista, não querendo colocar as pessoas preocupadas, mas essa é a realidade. Infelizmente, esta é a realidade desse desgoverno, desse sujeito que se dizia que veio para resolver. Um homem que não merece o respeito de seu povo e de sua gente. Bom, os senhores já acabaram de assistir a matéria dessa semana, como nós fazemos todas as semanas, e trazemos aqui os problemas de Nova Friburgo. Trazemos os problemas técnicos de Nova Friburgo, mostramos a aberração em Nova Friburgo, trazemos os problemas técnicos, que é muito bem feita essas matérias, tecnicamente pelo Tony Azevedo, que os senhores sabem, ele não usa isso, não gosta, é uma pessoa muito simples, mas ele é um engenheiro e um homem que conhece Nova Friburgo. E traz as matérias claramente, bem explicada, com todos os detalhes. O que o governo poderia fazer era aproveitar essa ajuda do Programa em Defesa do Consumidor para mandar os seus técnicos lá, se é que tem técnicos, e tentar minimizar os problemas. Não pode resolver de uma vez só, entendemos isso, mas pode minimizar. Mas não, fazem nada, continua cada dia pior. Os senhores vê, o Rio Bengala, ali na altura do córrego Dantas, em vez da água vir para o Rio Bengala, a água do Rio Bengala que está indo para o córrego Dantas. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. Uma obra de 45 milhões e quando soma tudo isso dá 209 milhões. Não, 45 milhões mais 209. Ah, é mais? Quase 260 milhões. Ah, eu pensei que era o total geral, então são 45 mais 209 milhões. Gente, isso é brincadeira, isso não existe. 314. Né? Não é, não. Gente, eu fico até... Medo, tem um dado aí. Quem é que faz a medição
Quem é que libera essas medições para o recebimento dessas empresas que estão aí? Quem é que dá o aceite disso? Quem? E quais, Ninguém são vê nada. e quais são as empresas que estão aí, que todas elas são terceirizadas Isso aí. e usam o uniforme? Por exemplo, nós estamos vendo a obra do Suspiro, onde está todo mundo com aquele uniforme da geotécnica, mas ninguém ali é da geotécnica, todo mundo é da empresa terceirizada que está fazendo aquela obra lá, que é outra ilegalidade. E ninguém explica nada, ninguém diz nada, as placas não diz quando começa e quando acaba a obra. Quer dizer, é uma bagunça generalizada. E aí, eu, que já passei por tanta coisa na minha vida, que já vi tanta coisa na minha vida, fico questionando, gente, isso é- cadê os poderes constituídos desse Tu país? viu ali alguma coisa? Não é nada. Cadê os poderes constituídos desse país, gente? Eu não consigo, cara, entender e aceitar uma situação dessa. Por exemplo, nós vimos ali, lá perto do Tio Donga, aquele piso cedendo, está lá aquilo abandonado. Vimos aquele monte de terra dentro do rio e ninguém vê, e não tem nem mais acesso ali para entrar uma máquina e tirar aquela terra dali. A imagem mostra lá, não tem nem mais acesso. O rio todo assoreado. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que o povo friburguense teria que tomar uma atitude. Porque quem coloca essa gente no governo é o eleitor. Quem coloca essa gente no governo é o povo. Infelizmente, esse prefeito que está em Nova Friburgo não foi eleito com 30% dos votos, não foi a maioria, em função da situação eleitoral, do jogo político que acontece e do apoio que ele teve lá do Sérgio Cabral, que ele chegou ao governo. Ele não chegou por ter voto em Nova Friburgo e não chegou por capacidade, porque todos nós sabemos que não tem capacidade nenhuma. Além de não ter capacidade, não tem nenhum critério, não tem nada. Um homem que chega a ser uma autoridade máxima do município e leva a chinelada na bunda, quer dizer, esse homem não pode ser respeitado. E quem ele nomeia, se vocês prestarem atenção nas nomeações, são tudo gente de outros governos que por aqui passaram e que não tem capacidade nenhuma para cuidar de coisa nenhuma, né, doutora Tala? É medo. E a cada reportagem que é mostrada, dá mais medo ainda de Dá ser mais morado medo, dentro de verdade, Nova verdade. E complementando, os senhores viram na matéria ali uma placa com a candidata Saudade Braga, quando foi candidata a prefeita de Nova Friburgo, e junto da placa com ela, o cara candidato a vereador, Luiz Fernando. Em outubro faz 2 anos das eleições, a lei diz que com 30 dias tem que ser retirada todas as placas, e está a placa lá da Saudade Braga Tem que multar os e do dois. Luiz Fernando. Olha, e cadê o TRE? Cadê a fiscalização disso aí? Essa gente tem que ser punida, tem multa, tem diversas coisas para acontecer. Cadê essa fiscalização? Está lá, nós fomos lá e mostramos. Ah lá, ninguém está falando mentira. Ninguém botou a placa lá para filmar e depois tirou a placa. Está lá. Os dois sorrindo, alegres, felizes, e o governo não faz nada. Para que serve esse TRE? Para nada? É essas situações que nós vemos quando eu falo de Nova Friburgo, que eu falo do estado do Rio de Janeiro, que eu falo do Brasil. É tudo uma bagunça generalizada. Não tem jeito. Cadê o TRE? Cadê os órgãos fiscalizadores? Não tem ninguém. Está aí, olha lá, todo mundo feliz, alegre, e está tudo certo. Aquilo ali pode ficar 10 anos ali. Brincadeira. É brincadeira isso, gente. É brincadeira o que a gente vê em Nova Friburgo e no nosso Brasil. Bom, alguma coisa mais, Tony, doutora Tabata? Não? Alguma coisa, Tony? Tranquilo sobre a matéria? Então vamos vamos embora. Seu Castro do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, na última quinta-feira, o Detran RJ, junto com a Polícia Militar e a Altran, estavam fazendo uma blitz na Via Expressa, quando um motoqueiro com uma moça na garupa, que estava grávida, furou a blitz logo a 200 metros. O motoqueiro perdeu o controle da moto e caiu. A moça, com a queda, perdeu a criança. Ela estava no 8º mês de gravidez. Só que ela ficou 21 horas com a criança morta, sem sofrer cirurgia. Em seguida, ela entrou em coma. A nossa saúde, Niedo, acabou. Se acabou aí. Então, uma observação vou fazer aí. Põe não. Como é que é o nome do senhor aí? Senhor Castro. O seu Castro ficou um jogo de empurra entre o Raul Sertã e a maternidade. Ela foi e voltou umas 6 vezes. Eu vi a matéria na InterTV,
é de penalizar. E ela ficou com o natimorto dentro do corpo durante mais de 20 horas. E está aí, ó, esse secretário de saúde novo aí, ó, só parlapatão, e o friburguês sofrendo desse jeito. Parabéns ao senhor, hein? Eu quero agradecer ao seu Hélio de Olaria pela participação. E ele colocou para mim aqui, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria saber da doutora Tabata, como nós, da família, eu sou tio da moça que caiu da moto, quando o seu namorado furou a blitz na Via Expressa. Faz para processar o município. A minha sobrinha ficou mais de 20 horas com a criança morta dentro do seu útero. Ela foi para a maternidade, depois para o Raul Sertã e até ser operada. Hoje ela está cheia de sequelas. Pelo amor de Deus, doutora Tabata, nos ajude. Doutora Tabata, por gentileza. Bom, seu Hélio, o erro já começou no momento em que ela foi para a maternidade e ela teve alta. Porque, segundo a reportagem que o Tony falou, que eu também assisti da InterTV, o dia, infelizmente, que vocês vieram enterrar o nenenzinho, que seria a Alejandra, seria o dia do nascimento dela. Então, quer dizer, a maternidade poderia ter realizado ali uma cesárea de urgência. Então, a família da moça, ou ela, assim que se recuperar, procura a defensoria no fórum, ou procura um advogado de sua responsabilidade e propõe uma ação indenizatória em face do município, porque houve sim, com esse jogo de empurra, maternidade, Raul Sertã, maternidade, uma negligência e uma omissão no socorro à sua sobrinha. Então, cabe sim uma ação indenizatória. Tão logo ela se recupere, oriente ela a procurar a defensoria um advogado de confiança. Do senhor Antônio de Muri, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo, pelo seu pronto restabelecimento. Niedo, você é um homem de caráter, e a doutora Tabata, que no momento está com um processo meu, eu me associei à BAC. Um beijão à doutora Tabata. Se nós tivéssemos 5 homens iguais a você, Niedo, Friburgo entraria nos eixos. Aí, obrigado, seu Antônio, pela participação. E o beijo é seu, doutora Tabata. Seu Antônio, só fez falta semana passada, hein? Eu sei que foi por causa da chuva, mas o senhor fez falta. Senhor Rui do Centro, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo e equipe. Eu queria muito ter ido aí no aniversário do programa, mas infelizmente não pude. Mas quero parabenizar você pelo programa. Obrigado, seu Rui, pela participação. Senhor Matheus de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e equipe pelo programa. Niedo, você pode até não aceitar, porque você é muito humilde, mas você hoje é mais importante para o povo do que a Câmara Municipal. Obrigado, senhor Matheus, por essa sua consideração. Senhor Charles do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa e que vocês continuem assim, sempre com coragem e determinação. O povo precisa de vocês. Muito obrigado. Dona Lúcia do Pericê, obrigado, dona Lúcia, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Minha nova Friburgo, eu te amo tanto e fico muito triste em ver o seu mandatário maior levar chineladas na bunda. Pacificação. Gente, pacificação. A ocupação do complexo da Maré não irá muito além do término da Copa. E mesmo que vá, os marginais vão mudar de endereço. Se o ministro da Justiça e o governador do Rio colocarem uma tropa em cada comunidade do Rio, eles vão se deslocar para outros municípios. O que precisa ser feito, ministro, é mudar o Código Penal. A lei tem que ser dura. O traficante de drogas e o de armas, quando presos e sentenciados, têm que ficar excluídos da sociedade. Se forem condenados a 10 anos, durante este tempo não receberão visitas. É acabar com as regalias. Prisão não é albergue. Quando os primeiros forem condenados desta maneira, os demais vão procurar um jeito melhor de viver na sociedade. Tropas federais e UPPs são apenas sedativos que não curam o mal. Se a ocupação militar fosse solução, o Haiti, também ocupado pelo Exército Brasileiro, seria um paraíso.
O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Morrem por ano 42 mil brasileiros vítimas da violência. Então, meu filho, o PP e Exército no Rio de Janeiro não vão resolver nada. Isso é para dar uma justificativa, a Copa que vai chegar aí, e aí, o marketing para a eleição. É só para isso. Mas não enganam mais, não. Não, eles não conseguem enganar mais ninguém, não. Tomara. Senhor Kleber de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. Vocês já acham que essas blitz durante o dia, quando o trânsito é infernal, elas são legais? Eu não estou dizendo que as blitz não são válidas, não. Mas poderiam escolher um horário que não prejudicasse tanto as pessoas que já vivem tão atordoadas. Olha, senhor Kleber, sobre essas blitz, eu tenho o meu ponto de vista. Essas blitz, para mim, é caixa 2, porque elas só acontecem no ano de eleição. Passou a eleição, isso aí morre tudo, ninguém lembra de mais nada. No ano da eleição, precisa entrar dinheiro, porque os candidatos apoiados pelo governo precisam gastar esse dinheiro. Então, essas blitz é feito na época, no ano de eleição, porque, no meu entendimento, eu não consigo provar isso, é muito difícil, mas no meu entendimento, como cidadão, é o caixa 2. Agora, fazer as blitz, como estão fazendo em Nova Friburgo, no horário que o trânsito está mais pesado, no final da tarde, no final, é realmente uma ignorância dessa gente. Mas é nesse horário que eles entendem que tem maior número de pessoas e ali vai entrar mais dinheiro, né, Tony? Isso é um ato extremo de covardia. A economia da cidade destruída. Eles acham que as pessoas não pagam IPVA porque querem. E são semanais, agora é toda semana. Ainda vão para a televisão se orgulhar disso. Tem tanto carro caindo aos pedaços aí, sem paralama, sem para-choque, sem pneu. Os ônibus da FAO fazem o que querem. E não tem uma multa. Eu nunca vi um ônibus da concessionária de transporte do município, que é serviço concedido, levar uma multa. E fica essa palhaçada, essa besteira, e o friburguense que já está destroçado. E conforme nós temos mostrado um descaso todo, milhões e milhões de reais, essas pessoas... Eu não vejo aqui o governo estadual, o governo federal fomentar a economia do município. Eu não vejo. Essas firmas aqui, nem ISS a prefeitura pagam porque eles têm isenção de impostos aqui. Eles não pagam ISS porque eles estão fazendo obra pública. Isso está na lei orgânica do município, que é o maior imposto, depois do IPTU e ISS. Então é isso, friburguense. Isso aí só vai ter um jeito. Ou o Friburgo acaba, né? Ou o Cabral acaba com o Friburgo, ou o Friburgo acaba com o Cabral. Bom, né, Nedo? É isso aí. Senhor Gonzaga do Paysandu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho 79 anos, sou assíduo telespectador do seu programa. Você, Niedo, é o homem em extinção. Homens iguais a você, com esses valores, está acabando. A doutora Tabata, que poderia ser quase minha neta, é fantástica. Eu fico me sentindo até mais jovem quando ela fala dos idosos. E como ela fala dos idosos, hoje ela vai falar do cantinho dos idosos, né, doutora Tabata? Com certeza, né? Eu já estava de cara feia para você já. Bom, terminando o capítulo 2º da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, em que nós estávamos falando das entidades de atendimento ao idoso, vale ressaltar que o artigo 51, ele estabelece que as entidades filantrópicas e sem fim lucrativos, elas têm direito à assistência jurídica de forma gratuita. Então, quer dizer, eles não precisam pagar um advogado para ter esse atendimento, tá? E essas entidades, sejam elas governamentais ou não, elas têm que ser fiscalizadas por determinados órgãos, quais sejam o Ministério Público, a Vigilância Sanitária e os demais órgãos previstos em lei. Bom, esses demais órgãos previstos em lei são aqueles que, em determinados artigos, ela comenta alguma coisa, mas o Ministério Público, para vigiar, fiscalizar como está o estado e o atendimento que é prestado ao idoso,
com base naquelas informações que foram passadas semana passada, e a vigilância sanitária para ver como é que é o estabelecimento, se ele possui condições físicas para ali receber o idoso que aquela família vai deixar para ser cuidada. Tá? Então, são duas coisinhas importantes hoje. A assistência judiciária gratuita, a qual essas entidades filantrópicas têm direito, quer dizer, além deles não precisarem pagar o advogado, eles não pagam as custas processuais, né, que você precisa pagar ao Estado, e a fiscalização que eles têm que sofrer no Ministério Público, da Vigilância Sanitária e de demais órgãos para o bem-estar daquele idoso que ali reside, como aconteceu há algum tempo atrás, que foi a Prefeitura fiscalizou, deu em cima e fechou uma casa que havia aqui, se eu não me engano, ali no Cônego, um canto que tinha ali, né? Que a casa não tinha não dava ao idoso a assistência necessária. Bom, aí o cantinho do idoso, a doutora Tala trouxe mais uma informação importante, e eu costumo sempre dizer aqui no programa o seguinte: nós temos hoje o Código de Defesa do Consumidor. Como é que o Código de Defesa do Consumidor se tornou importante? Se tornou importante porque as pessoas tomaram conhecimento e começaram a usar o Código de Defesa do Consumidor para se defender. O Estatuto do Idoso é a mesma coisa. Tudo que o idoso vier a sofrer, ele tem que denunciar. Não adianta ele ficar em casa falando com o filho, ele tem que procurar a justiça, tem que procurar advogado de sua confiança, tem que procurar a justiça gratuita e tem que denunciar. Porque a lei, ela só passa a ser conhecida quando as pessoas a usam para o seu bem. E o Estatuto do Idoso, nós trazemos aqui toda semana esse espaçozinho do Estatuto do Idoso para tentar mostrar aos idosos, essa lei é maravilhosa. Eu costumo dizer que o Estatuto do Idoso é uma lei de primeiro mundo. Agora, os idosos precisam usar essa lei, como hoje o povo brasileiro já usa com bastante frequência o Código de Defesa do Consumidor, que logo que ele foi implantado, tivemos aquelas dificuldades iniciais. Mas hoje todo mundo conhece o Código de Defesa do Consumidor. Então é a mesma coisa o Estatuto do Idoso, né, doutor? Ô, Nieto, você me permite? Eu tive uma ideia aqui, eu vou ver se eu consigo alguém que faça uma doação desse código, porque ele é fininho e baratinho, e a gente faz um sorteio aqui futuramente desse estatuto. Também, tá às suas ordens. Não é interessante a gente fazer isso? Interessantíssimo. Mas vamos lá. A dona Joana do Paysandu, obrigado pela participação. E ela colocou: parabéns pelo programa. Niedo, nós precisamos de você como prefeito. Ah, Niedo, você poderia ser candidato a prefeito. Nós precisamos muito de você. Obrigado, dona Joana, mas não são as minhas pretensões de ser político. Dona Joana, Niedo aqui é mais importante do que lá. Dona Maria de Olaria, obrigado, dona Maria, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria que a doutora Tabata me orientasse. Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. O mais velho vai completar 18 anos no mês que vem. E o segundo tem 16 anos. O mais velho, de 18 anos, não está trabalhando. Com isso, ele vai parar, ele não está trabalhando e com isso ele vai parar de trabalhar. Não entendi. Eu não entendi. Vê se a senhora entende. Está meio Não é aramaico. Ficou assim, ficou meio confuso. Ou vai parar de estudar? Não sei. Bom, se dona Maria, entre em contato de novo com a gente. Entre em contato de novo com a gente, só para tirar essa duvidazinha aqui do final da pergunta, mas eu acho, Niedo, que ela deve estar querendo saber se, por ele ter completado 18 anos, se ele deve parar de trabalhar pelo o jovem aprendiz ou parar de receber a pensão. Liga pra gente, tira essa duvidazinha que ficou no ar. Com 18 anos sem fazer faculdade, sem estudar, sem fazer faculdade, perdeu a pensão. Concorda, doutora? Com certeza. Senhor Júlio de Conselheiro, parabéns pelo programa. Obrigado, senhor Júlio. Eu moro em Conselheiro há 48 anos. Desde que vim de Duas Barras, com 5 anos de idade. E por mais que vejo tudo isso
que a matéria está mostrando, não consigo acreditar que fizeram isso com a nossa conselheira aí. Ela mora onde? Em Conselheiro. Há Mas 48 ela anos. Clausurada? Não Ela sei. deve andar por lá, não é? Não, ela vê, mas Coitadinha. coitada, ela é o seu Júlio. O seu Júlio não deve sair para seu ver, Júlio? é Júlio, é. Ah, seu Seu Júlio, ele não deve sair onde a gente anda para fazer a matéria, por isso que ele não conhece. Isso não entendeu? é 10%, seu Júlio. Isso não é 10%. O senhor não tem noção É. do risco que todos vocês aí sofrem. Senhor- Tanto de um lado quanto do outro. Senhor Beto, do São Lado do Loteamento São Jorge, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essa taxa de estacionamento que é cobrada no centro da cidade, que é uma coisa absurda. Niedo, qual o destino desse dinheiro? E quem não paga é multado, e esse dinheiro da multa? Também o que é feito desses recursos? Senhor Beto, existe o estacionamento, né, do município de Nova Friburgo, que foi criado por um decreto. E a ABAC entrou com uma ação civil pública questionando essa criação desse estacionamento por decreto, questionando os 5% que não tem de vaga estabelecida para o idoso, questionando que a pessoa tem que ir em lojas comerciais, jornaleiros, para comprar aquele papelzinho para poder usar o estacionamento. Então a nossa ação tem diversos questionamentos e que essa ação está rolando na justiça e, como nós sabemos, né, a justiça é lenta, é calma, mas um dia nós vamos ter uma decisão. Já tivemos uma tutela antecipada, onde determinou que seja reservado os 5% da vaga para os idosos. E temos as outras coisas esperando a justiça decidir. Agora, eu nunca vi, desde que esse estacionamento foi criado, publicado em nenhum jornal, um balancete desse estacionamento. Então, isso aí é uma caixa preta. Ninguém sabe quanto esse estacionamento fatura por mês, ninguém sabe para onde vai o dinheiro desse estacionamento e muito menos as multas que são tiradas em função das pessoas não colocarem o papelzinho lá do estacionamento. Então isso aí é uma caixa preta. Igual o avião quando cai, né? É difícil de achar a caixa preta, mas do avião ainda acham. Agora, de Nova Friburgo, vamos ver se a gente consegue achar a caixa preta, pelo menos do estacionamento. Porque se nós formos procurar todas as caixas pretas de Nova Friburgo, vai ficar complicado, né, Tony? Tem uma observação para fazer. A Altran foi extinta, era uma autarquia. Isso e as multas geradas no município eram para quê? Para o caixa da Altran, porque ela é uma autarquia, ela, como tem renda própria, e fora os repassos do Detran, Exatamente. do IPVA, de uma série de situações que o Estado repassa, porque a lei de criação das autarquias municipais de trânsito dos municípios é uma lei federal. E como é uma lei federal, não tem lei municipal nem estadual que se sobrepõe a ela. Não é? Ela é pétrea. Então, para onde vai esse dinheiro? Alguém presta conta? A taxa de iluminação pública, que é progressiva. Iluminação pública, friburguense. Olha, estão fazendo um crime. Todas as lâmpadas estão voltando a ser de vapor de mercúrio. Estão ficando amarelas. Já não são mais de vapor de sódio como era estipulado no contrato, não. Deve ter alguma coisa. Eles prestam conta disso? Eles prestam conta da coleta de lixo, que é uma concessão também? Eles mostram a planilha que leva a tarifa, a passagem de ônibus? Eles mostram quanto que o governo federal repassa para manter a saúde do município e como eles empregam isso? Eles mostram? Então, Niedo, você me desculpe, mas tudo é uma caixa preta. Tudo é uma caixa preta, é verdade. E vocês aí iludidos e cada vez desesperançados. Então, vamos lá. Senhor Roberto de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é muito triste, depois de 3 anos da tragédia, nós, ao invés de estarmos na grande mídia com notícias boas de reconstrução da elevação do autoestima, etc, etc, quais são as notícias que a mídia tem de Nova Friburgo? O prefeito levando chineladas na bunda. Seu Paulo... Levando um pé na bunda também, né, Niedo? Pé, chinelada e um chute. Pé, Senhor Paulo de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, peça a doutora Taba para me ajudar. Eu comprei uma geladeira Brastemp, dessas geladeiras inox,
Paguei 24 prestações com extrema dificuldade. A geladeira tem garantia de 1 ano e já se passaram 15 meses. Eu sei que não tenho mais garantia, mas a geladeira, mesmo sendo inox, agora enferrujou a parte de baixo toda. Se eu acionar a Brastemp, eu posso ganhar alguma reparação? Aí, doutora Tabata, o senhor Paulo está pedindo aí uma ajuda e eu vou pedir para ele também, faz favor. Tá. Seu Paulo, o que tem que ser levado em conta é que sim, a garantia da Brastemp é de 1 ano, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você tem até 90 dias para reclamar a partir do momento em que o defeito aparece. Então, quer dizer, a garantia do senhor já passou, mas agora o senhor tem 90 dias para reclamar. Abra uma reclamação junto à Brastemp e ela não resolvendo, recorra ao judiciário, porque o Código de Defesa do Consumidor está lhe protegendo com relação a isso. É a partir do momento em que esse defeito aparece. Tá? Dona Jaqueline do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. A minha mãe mora no loteamento Floresta, nas casas da prefeitura. Essas casas são isentas do IPTU, só que a minha mãe recebeu uma notificação cobrando taxa de lixo desde 1999. Essas casas foram entregues pelo governo Alencar e o Heródoto deu as escrituras, só que foi isento do IPTU e a taxa de lixo está inclusa no IPTU. O que devemos fazer? Fomos à Defensoria Pública, mas não resolvem nada, doutora Tabata. Dona Jaqueline, primeiro, em 1999, essa dívida está prescrita. Se tivesse que pagar essa taxa de lixo, ela teria que ser paga de hoje até 5 anos atrás. Uma dívida dessa só prescreve em 5 anos. Se está isento de IPTU, está isento. A Defensoria não fez nada? Procura uma associação, procura um advogado da confiança, procura os escritórios modelo, junte os moradores e propõe uma ação em conjunto contra a prefeitura pedindo a isenção e uma indenização por essa cobrança indevida. A dona Maria de Olaria retornou ao telefonema explicando o seguinte: perdoe, Nieto, é que o meu filho de 18 anos não está trabalhando e agora, pela lei, ele vai parar de receber a pensão. Para continuar recebendo a pensão, ele precisa estar estudando, porque, Nieto, ele tem problemas com o aprendizado. Então é aquilo mesmo que... É aquilo mesmo que eu tinha pensado. Dona Maria, infelizmente, ele tem que estar estudando sim, mas o perder a pensão, eu não sei se o pai paga a pensão por estar vivo ou porque ele faleceu. Mas se o pai paga a pensão por estar vivo, ele não pode simplesmente parar de pagar. Para ele parar de pagar, ele teria que entrar na justiça e propor um processo de exoneração de alimentos, do qual o seu filho e a senhora teriam o direito de se defender. Então, enquanto não existir esse processo de exoneração, o pai tem que pagar a pensão e se ele não pagar, o seu filho pode até executá-lo na justiça, tá? Mas que para ele continuar recebendo, realmente ele tem que estar estudando de alguma forma, mesmo com essa dificuldade de aprendizado. Dona Lúcia do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. É verdade, doutora Tabata, que existe uma lei que orienta os comerciantes a dar emprego a alunos da rede pública. A minha filha tem 18 anos e estuda no Galdino, que nem professor tem. Deixa currículo em tudo que é loja e não obtém resposta. Será que os comerciantes têm preconceito contra alunos da escola pública? Doutora Tabata. Mazaropinhos. Dona Lúcia, a lei que a senhora fala é a lei do menor aprendiz, tá? A sua filha, a partir dos 16 anos, ela tem direito de ser contratada por qualquer empresa. E existem bolsas de estudo no Senai, patrocinada pelas empresas de Nova Friburgo, no qual ali eles fazem umas atividades no Senai, eles estudam de forma gratuita e ainda recebem dessas empresas para poder
estar ali no Senai fazendo um curso profissionalizante. Senhor Henrique de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata, parabéns pelos 10 anos de programa. Eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Doutora Tabata, eu tenho 52 anos, sou divorciado, só que depois de 4 anos sozinho, eu conheci uma pessoa que me está fazendo muito bem. O problema, doutora Tabata, é que eu tenho um patrimônio que é composto de 2 casas, um apartamento e um automóvel. Eu vindo a viver com essa pessoa, ela passa a ser minha herdeira? Doutora Tabata. Seu Henrique, em caso de o senhor se separar, não, porque o patrimônio já havia sido formado. Agora, no caso de falecimento, ela vai concorrer juntamente com seus filhos, porque ela vai provar a união estável que ela tinha com o senhor. Com certeza, no caso de falecimento, ela passa a ser sua herdeira, sim. Senhor Huberto de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem de vocês. Que Deus proteja vocês, sempre. Se o seu programa acabar, Niedo, aí nós, Niedo, estaremos sem pai e sem mãe. Obrigado, senhor Humberto, pela sua consideração. Bom, o programa já está chegando no final e eu precisava, gente, ler uma carta sobre a estupidez da provocação. É um recado, os militares darão a própria vida para livrar o Brasil do comunismo. General de Exército Pedro Luiz de Araújo Braga. É importante falar isso hoje, porque comemoraram 31 e coisa, só falando mal do Exército, só dizendo que o Exército Jair fez Bolsonaro e fez uma festa bonita na quase, Nerd. a quase impossibilidade de tirar o PT do poder, seja por eleições livres, mas viciadas pela prática de estelionatos eleitorais e fraudes, seja por um golpe contra o país lançado pelas forças paramilitares a serviço de um projeto de poder comunista. O clima de uma guerra civil está cada vez mais se afirmando como única saída para livrar o nosso país de ser transformado em uma Cuba continental. A qualquer momento, os efeitos sobre a caserna da overdose, da covardia, da cumplicidade e da omissão que domina o comportamento apátrida de uma minoria de comandantes militares lacaios dos comunistas. Poderá acabar pela reação coletiva dos contrários, provocando uma intervenção militar muito mais grave do que a ocorrida em 1964, e colocando todos os corruptos genocidiantes em um tribunal de guerra para responderem diante da sociedade por todos os milhões de cidadãos assassinados por desgovernos traidores do país e mentores da fraude da abertura democrática. Os desgovernos do PT demonstraram e continuam demonstrando diariamente sua incapacidade de ter a autocrítica necessária para perceber ou aceitar seus erros, como indicativos da péssima administração pública que tem exercido durante os últimos 12 anos. Com o assistencialismo comprador de votos e com a corrupção e o suborno de milhares de canalhas esclarecidos, os donos do poder acham que tudo está dominado e que não tem mais que dar satisfação a ninguém quando são criticados por suas atitudes, a não ser as costumeiras e deslavadas mentiras, leviandades, falsidades e hipocrisias que não enganam a mais ninguém. As ameaças e ações punitivas contra militares da ativa e da reserva que estão se posicionando contra a destruição das FFAA e contra a comunização do país e sua degeneração social e econômica pelo projeto do poder do PT, gestado nas reuniões do Fórum de São Paulo. Estão perdendo o limite, no mínimo, do bom senso. Depois de semear durante os 3 últimos anos um inaceitável conflito de classes sociais, o desgoverno Dilma procura insistentemente demonstrar que não tem mais nada a perder quando continua perseguindo sistematicamente as FFAA, em ações diretas contra os que se colocam como críticos dos atos de um desgoverno que está jogando o país na ladeira de se transformar em uma Cuba continental. Por outro lado, a sociedade vem sendo tratada como idiota, imbecil e palhaça do circo da corrupção que se instaurou no país durante a fraude da abertura democrática. As posturas da presidenta
e seus lacaios significam interpretar que a calmaria da covardia e da omissão de alguns comandantes pode ser o qualificativo de toda a caserna. Até quando esses canalhas traidores do país acham que o genocídio de milhares de pessoas inocentes, como resultado do bilionário roubo do dinheiro público, a transformação do poder público em um covil de bandidos e de porcos comunistas e o país em um paraíso de patifes, continuarão sendo aceitas por uma caserna, por enquanto defensora da disciplina militar em relação aos atos de desgoverno que estão destruindo o país. Uma minoria de comandantes militares, lacaios de levante comunista que está tomando conta do país, não será capaz de segurar uma revolta latente que já se instaurou nos ambientes dos quartéis, pois todos os militares e superiores imediatos estão sendo testemunhas do assassinato de milhares de civis todos os anos como consequência do roubo do dinheiro público. Todos esses também têm filhos e família que estão na fronteira se tornarem lacaios de uma Cuba continental. O resultado será um conflito armado com as forças leais ao desgoverno petista e seus cúmplices, que, ao contrário do que pensam, serão mortalmente derrotados, pois as armas necessárias para combater os inimigos de nossa pátria aparecerão, e a revolta se fará presente em uma guerra civil de absoluta responsabilidade do PT, que plantou, durante décadas, as sementes de um conflito civil-militar armado no país. De qualquer forma, pela insistência de muitos, estamos ainda procurando acreditar que a traição militar ao país se situe apenas no círculo de comandantes militares omissos, covardes e cúmplices, e não em um comportamento coletivo da caserna. General de Exército Pedro Luiz de Araújo Braga. Temos aqui mais o seu Romário, que eu agradeço a participação no programa, e ele diz: o telespectador Henrique está com medo de dividir o seu patrimônio com a sua nova companheira. Mas eu nego. Se a doutora Tabata aceitar casar comigo, eu não me importo de nomeá-la minha única herdeira. Eita, moça bonita, estou apaixonado. Doutora Tabata, a sua despedida, por gentileza. Obrigada, seu Romário, pelo elogio. Niedo, eu estou devendo um recadinho para você do Robertinho Caça-Rato, desde o carnaval. Disse que é muito fã do programa, ele, a mãe, não perdem um. Então hoje eu vou deixando um abraço. Rapaz? Robertinho Caça-Rato. Soltar lá na prefeitura. Ele vem aí. Nas próximas eleições, aguardem o Robertinho. Então eu vou deixar aqui um grande abraço para o Robertinho, para sua mãe. Um super beijo para o Tiaguinho, o Thiago Rodrigues, do Tempo de Vitória, que hoje está fazendo aniversário, nosso amigo aqui da Focus, né? Desejando a ele toda a saúde, toda a paz, que as bênçãos de Deus recaiam sempre sobre ele, e desejar a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tony, as suas despedidas, por gentileza. Bom, primeiro agradecer todas as manifestações de carinho pelo dia do meu aniversário, os vários telefonemas, os amigos que tiveram comigo, os que entraram lá na minha página lá do Facebook, e em especial ao meu querido amigo Padre Leão, mandou uma mensagem muito bonita para mim. Leão, um abraço, obrigado. Às vezes pode parecer que nós estamos distantes, mas nós estamos muito mais próximos do que as pessoas imaginam. E também ao meu querido professor De Vries, um abraço, te falei hoje com o Eduardo, vou aí fazer uma visita ao senhor, e o tio Simão e a tia. Tá? Um abraço, um beijo. Friburguenses, que Deus os proteja e que vocês tenham uma boa semana. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa, agradecer ao povo friburguense por essa acolhida, por esse carinho que tem aqui comigo, com a minha equipe, com o Programa em Defesa do Consumidor, tranquilizar a mãe da doutora Tabata, né, que a doutora Tabata já está aí com o casamento marcado, né? É questão, o cantinho do amor, é questão até dela analisar e ver essa coisa com carinho, né? E quando chega a esse ponto, doutora Tabata, tem que ver com carinho. Essas coisas a gente não pode largar, porque eu aprendi na vida que todo mundo tem a sua oportunidade. Não perca, pelo amor de Deus. Bom, a todos, isso é só para descontrair um pouquinho, nós estamos no final do programa. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.